Olá, todo mundo! Como vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vlog deste canal, o primeiro vlog de 2023. Aliás, feliz ano novo! Esse é o primeiríssimo vídeo que eu gravo no ano de 2023. Todos esses vídeos que vocês assistiram aqui na primeira semana do ano, eu já tinha deixado gravado, né? Porque eu saí de recesso, fiquei umas 2 semanas descansando, voltei assim com outra energia também, ó, com um cabelinho novo. Aproveitei que o ano virou pra, né, gente, dar um tapa no cabelo que estava necessitada. Mas ontem, dia 9 de janeiro, eu voltei, né, a minha rotina de trabalho. Voltei aos poucos, né, fazendo pouquinhas coisas, organizando o que eu precisava fazer, fazendo agenda e coisa e tal. E, enfim, né, tô aos poucos aí voltando à minha rotina de trabalhadora de conteúdo, produtora de conteúdo, né, galera? Então eu tô começando aqui também esse vlog com vocês. Hoje eu sentei aqui pra fazer roteiro de um vídeo, de um projeto, na verdade, que eu preciso gravar pra poder soltar aqui pro canal e convidar vocês a participarem desse projeto. Em breve vocês vão saber do que se trata. E pra hoje, galera, eu gostaria de fazer uma visita a uma livraria. Eu acho que eu vou visitar a livraria da Vila, aqui da minha cidade. Vou levar vocês junto comigo pra gente ver, né, o que tá tendo na livraria, o que tem de novidade. A gente dá uma olhadinha também nos preços, então eu quero tentar levar vocês junto comigo aí nesse vídeo. E eu tenho também hoje, às 4 horas, um café da tarde com a minha cunhada, então também vou levar vocês junto comigo aí pra conhecer mais um ambiente para se comer. E isso, inclusive, é uma coisa que eu quero começar a fazer com mais frequência lá no meu Instagram, que se você não segue, o link fica aqui embaixo, né? Eu quero começar a conversar com vocês mais, compartilhar, na verdade, né, sobre as cafeterias e os lugarzinhos de comida que eu acabo indo, porque eu visito vários, né, eu gosto muito de visitar, é uma atividade que eu gosto muito de fazer, sabe, visitar cafeterias e conhecer lugares novos pra comer, e é assim, dos meus hobbies paralelos, eu diria, sabe, então eu gosto de conhecer esses novos lugares, e hoje eu vou conhecer um lugar novo, vou junto com a minha cunhada, então acho que eu vou na livraria, da livraria eu já vou direto encontrar com ela lá nesse lugar, mas enfim, eu quero tentar levar vocês junto comigo nessa, e é claro, né, galera, espero muito que vocês gostem, né, de me acompanhar aí nesse vlog. Antes de a gente sair, eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha atual leitura, minha primeira leitura física de 2023, porque até agora, hoje é dia 10 de janeiro, tá? Até agora eu só concluí um livro e foi em e-book, então esse aqui tá sendo o meu primeiro livro físico e eu já tô quase concluindo, assim, faltam umas 30 páginas pra eu terminar essa história, que é A Perfeição Desfeita, do Sidney Lewis. Ele é um autor nacional que entrou em contato comigo pra eu conhecer, né, o trabalho dele. E aqui, gente, temos uma história muito intrigante, narrada de uma forma também muito interessante. Aqui nesse livro nós temos uma narradora muito diferente. No caso, ela é a consciência coletiva. Aqui o autor vai trazer a consciência coletiva como sendo quase um personagem ocular, né? É uma narradora que tá ali observando tudo que tá acontecendo com os personagens principais aqui dessa história. E o autor também aproveita pra trabalhar essa quase personagem, né? Porque em alguns momentos a gente vai ver aqui ela fazendo também algumas reflexões sobre si própria, né? E como que com o passar dos anos, né, com o desenvolvimento da história da humanidade, a consciência coletiva também foi sofrendo alterações. É algo que está intrinsecamente conectado ao ser humano, ou seja, a consciência coletiva não existe desde que o mundo existe, ela existe desde que o ser humano crítico, né, o ser humano com senso crítico surgiu na Terra. Então é uma coisa muito interessante até de se perceber e de refletir, inclusive, né, conforme a gente vai vendo a própria consciência coletiva falando sobre si. Mas o livro em si, ele não é sobre a consciência coletiva. Ele tem personagens, né, que a gente vai conhecer ao longo da história. E aqui nessa história a gente não vai ter um único protagonista, né? Com o passar dos anos, assim, né, de uma família, nós vamos tendo diferentes protagonistas, assim como a própria consciência coletiva, que com o passar dos anos vai tendo um protagonismo diferente, né, variando de acordo com a sociedade de cada época, o que eu achei bem legal, né, a forma como o autor mimetizou isso dentro dos personagens. Então aqui a gente começa a conhecer essa família, que é composta ali a princípio, né, de um casal,
um casal de nordestinos que se mudou pra São Paulo em busca de melhores condições de vida, né? Eles se mudam pra São Paulo procurando emprego, o chefe dessa família, né, ele chega ali com o grande sonho de se tornar torneiro mecânico e com o passar dos anos ali, com muita dificuldade, ele acaba não conseguindo alcançar o seu sonho e a família inteira, né, tanto ele quanto a esposa, passando por certas dificuldades. Ele também acaba passando ali por algumas outras dificuldades, não só financeira, né, ao longo da sua vida. E tudo isso vai levando ele para um abismo onde ele vai se, digamos assim, afogar no alcoolismo. Então o autor vai trabalhar muito esse tema aqui também na figura dessa personagem, né, desse chefe de família. Nós temos também a sua esposa, né, a esposa desse homem, que é uma mulher muito simples. A gente vê toda essa família muito simples, né, que vive inclusive em uma das favelas de São Paulo, porque é o local que conseguiram viver. E é muito interessante até como o autor constrói a história dessa família, porque você consegue realmente enxergar diversas famílias brasileiras sendo representadas nessa família protagonista, né? Mas enfim, a Geralda, que é essa esposa, né, percebendo ali que seu marido tá se afogando no alcoolismo, ela acaba se refugiando na religião. Então a gente tem também aqui muito desse tema sendo trabalhado, né, de a presença dessa mulher dentro da igreja protestante, como que isso vai mudar também um pouco a visão de mundo que ela tem. E o autor trabalha muito também essa realidade das pessoas mais simples que acabam enxergando na religião, assim, um bote salva-vidas, sabe? Um refúgio mesmo. Essa mulher, então, vendo que o seu marido tá se afogando no alcoolismo, também acaba tomando pra si a responsabilidade de sustento, né, dessa família, que a partir de certo momento cresce, né, já que ela descobre que tá grávida da sua filha Ângela. Então ela acaba também ali buscando emprego e com as suas limitações educacionais, né, ela não tem muita instrução, ela na verdade mal consegue ler e escrever, ela vai acabar trabalhando como doméstica e é assim que ela vai criar a sua filha Ângela, que já nasce com uma, vamos dizer assim, uma condição muito especial, que é o albinismo. Então o autor também trabalha esse tema dentro da história, nessa questão genética. E a gente acompanha, assim, também todas as dificuldades, não só financeiras que essa família vai sofrer ao longo dos anos, como também dificuldades sociais que a própria Ângela vai sofrer, não só por ser pobre e favelada, mas também por ser albina. E não só as dificuldades sociais nesse caso, como também as dificuldades de teor de saúde mesmo, assim, né? Todos os, vamos dizer assim, a forma delicada que ela precisa viver, sabe? Todas as dificuldades que ela sente, por exemplo, com a sua visão, que é algo que afeta muito a vida dela. Também a questão da pele, né? Que precisa também ter muito cuidado. Então a gente vai acompanhar isso com o passar da leitura. E é curioso que a partir do momento que a gente passa a conhecer a Ângela, o foco da história deixa de ser da Geralda e passa a ser pra Ângela. Então a gente vai ter a Ângela nesse momento da história como se fosse a protagonista, sabe? Nesse momento. Então a gente acompanha todas as dificuldades dela e toda a sua obsessão em descobrir, né? Enfim, métodos científicos para tratar a sua condição e também desenvolver melhor, né, toda a sua questão ali do albinismo, para que ela se aceite melhor, porque ela tem uma dificuldade muito grande em se aceitar como realmente é. Em algum ponto aqui da história a gente vai ver ela também tendo um filho, que é o Ézio, e assim, pela sinopse a gente entende que o Ézio vai ser o protagonista e nesse momento da história realmente ele passa a ter um protagonismo maior, porque ele é concebido de uma forma toda especial, que eu não vou dizer aqui como que isso acontece, você precisa ler para entender, mas existe uma forma toda única com a qual o Ézio é trazido para o mundo e como a presença dele vai também trazer novos complicadores, porque ele também vai ter uma condição X, que eu não vou dizer qual é, que você também precisa entender, né, como que isso acontece, por quê e quais são os desdobramentos disso na vida dessa família, né, tanto da Ângela quanto do seu filho e também dos avós, enfim. E algo muito interessante que o autor trabalha aqui também, eu nunca tinha lido nada que envolvesse, né, essa condição do Ézio, e eu achei bem interessante também a forma como ele põe essa lupa, né, aproxima mais a gente de pessoas que têm essa condição, tanto a condição da Ângela, né, do albinismo, eu nunca tinha tido também nenhum contato com alguém assim antes, conheci melhor, né, sobre essa condição através dessa personagem e também conheci melhor, né, um pouco da condição do Ézio através dele. Então tá sendo um livro que tá me apresentando a diferentes elementos que eu não tinha tido interesse, né, nem contato até então eu tô achando bem legal até o momento. Em algum ponto aqui da história nós vamos ter o livro tendo um teor, digamos assim, de ficção científica, vamos dizer assim, porque temos toda essa questão médica, né, essa questão da ciência que o autor vai trazer pra história, o que é bem interessante também, mas também quando isso surge, né, através da figura de um médico, eu sinto que foi pouco explorado, que poderia ter sido mais explorada, né, toda essa situação desse médico, da importância dele ali, dentro dessa, eu não quero falar pra não dar spoiler, né, mas dentro dessa, digamos assim, esse campo de pesquisa que ele tem. Eu gostaria de ter visto mais, mas ao mesmo tempo também entendo que talvez não seja o foco real da história.
Enfim, gente, eu tô gostando bastante da leitura, eu tô achando muito interessante, eu tô gostando muito da forma como o autor está me aproximando, sabe? Tanto dessa família quanto das suas condições peculiares, não só de saúde, mas também socioeconômicas. É muito legal ver também o crescimento dessas personagens, principalmente da Angela, né? Que a gente acompanha desde o nascimento até a sua vida adulta e também quando ela tem o seu próprio filho, enfim. Eu achei bem interessante como o autor construiu isso. O meu principal incômodo com relação à história até o momento não tá sendo nem com relação à história em si, mas sim com a revisão do livro. De minha opinião, eu sinto que esse livro deveria ter sido melhor revisado, porque existem certos errinhos, assim, não só de construção de frases que poderiam ter sido melhor elaboradas, e isso poderia ter vindo, né, de uma revisão, como também alguns problemas de pontuação, sabe? Vírgula e tal. Então eu sinto que a leitura poderia ter sido um pouco mais fluida se ela tivesse passado por uma revisão mais detalhada, mas não tá sendo nada, assim, que atrapalhe o meu entendimento da história, é mais com relação a uma fluidez de leitura, sabe? Eu sinto que a leitura poderia ter sido mais fluida pra mim se houvesse, né, um pente fino ali, uma revisão mais detalhada e mais delicada com o texto. Mas enfim, deixando isso de lado, eu tô gostando bastante do livro até o momento. Faltam umas 30 páginas só pra eu acabar. E, enfim, né, tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer aqui no final da história. E quero muito saber o desfecho de um certo acontecimento que rolou na metade do livro, que eu fiquei... o que isso vai desencadear lá na frente, sabe? Então eu vou terminar de ler e comento com vocês, mas antes vamos dar uma volta na livraria, né, galera? E antes de ir pra livraria, gente, olha só o que eu encontrei. Essa papelaria cheia de coisa. Gente, muita novidade agora pra volta às aulas. Eu tava procurando uma lapiseira, porque a minha lapiseira eu perdi num avião. E nunca mais encontrei uma lapiseira igual aquela. Então, não encontrei, inclusive, nessa papelaria. Aproveitei pra dar uma olhada nos planners. Não que eu vá comprar, porque pra esse ano eu vou me organizar de uma forma diferente. Depois eu comento com vocês aqui em vídeo. Mas olha isso, gente. 100 pila o planner da Cícero. Assim, tudo nessa faixa de preço, sabe? Bem caro. E depois disso, então, eu fui pra livraria, de fato. A livraria da Vila. Eu acho muito aconchegante essa livraria. Gosto muito. Essa aqui é a prateleira dos jovens adultos, né? Tudo que eles organizaram nessa sessão. Tem livros ali que não são jovens adultos, tá? Esse Verity aí não deveria estar nessa prateleira, mas enfim, tem vários livros que a gente já tá vendo aí pelas redes. Esse aqui, inclusive, que eu tô bem curiosa. Até coloquei o e-book na minha wishlist pra eu acompanhar e comprar, mas não comprei ainda, né? Aqui é a entrada da livraria e é uma seção de promoções de livros, alguns, inclusive, que... são lançamentos recentes ali, inclusive a leitura coletiva do mês do Clube de Apoiadores do Catarse também estava nessa promoção. E eram livros que estavam de 50 e poucos reais por 30, né? Então tava com uma promoção bem legal, assim, pra livro físico, em livraria física, que a gente sabe que os livros costumam custar um pouco mais caro. Ali atrás, ó, O Amor Não Tem Nome, enfim, tem vários títulos que são mais recentes que estavam também nessa promoção. Aí eu escolhi 2, trouxe pra casa, mas antes de eu, né, de fato chegar em casa, eu acabei indo até uma cafeteria aqui da cidade que eu já tava a fim de conhecer faz um tempo. É uma cafeteria, assim, mais pra pessoas com restrição alimentar. Daí eu fui lá conhecer, achei uma fofura o lugar, comi e é uma delícia. Eu amei esse lugar. E aí vim pra casa com os meus livros. Veio aí vlog, veio aí, gente, comprei, ó, 2 livros, não vou compartilhar agora porque esses livros vão ser pra um... escorregou. Esses livros vão ser mostrados em um Vem Aí aqui no canal, então fiquem atentos nos próximos vídeos que eu vou compartilhar com vocês esses livros em um vídeo específico. E, enfim, né, dei uma olhada lá na livraria, mostrei pra vocês um pouquinho das coisas que tinham lá, bem pouco mesmo, porque eu me distraí... Eu me distraí vendo os livros, gente, eu não consegui mostrar muito, assim. Eu fiz alguns videozinhos na vertical, que eu acabei postando no Instagram. Fiz, sabe, um videozinho assim meio curto, mas, enfim, eu me distraí. Foi mal. Na livraria, bem na entrada, assim, tinha um stand bem grande. Não era bem grande, mas era um stand até que considerável, assim, de livros em promoção. E era livros que são lançamentos, se eu não tô enganada, são livros de lançamentos recentes, assim, que estavam de 50 e poucos por 30 reais. São livros que não são tão conhecidos, né, não foram livros que foram muito divulgados, muito comentados nas redes sociais, então eles estavam com esse valor por 30 reais e, enfim... Os outros livros, né, que estavam nas estantes, assim, normal, quando eu passava lá o preço pra ver, tinha livro de 50 e pouco, né, 60 reais. Então, realmente são livros que têm um valor um pouco mais elevado do que na internet. Eu não tenho costume de comprar livros em livrarias físicas. Na verdade, eu não lembro a última vez que eu fiz isso, tirando dessa vez. Faz muito tempo que eu não compro em livraria física. E daí eu aproveitei que, né, tava ali dando uma olhada. Falei, eu vou fazer, né, dar um incentivo aqui pra livraria física. Aí fiz a compra desses 2 livros, mas realmente, gente, a diferença, assim, de preço, ela chega a ser
bem gritante, né? Porque um livro que você encontra na livraria por quase R$60, na internet você acha por 30, né? 30 e pouco, enfim, você vê por metade do preço. Então dá pra entender porque que, inclusive, algumas pessoas, enfim, né, não tem tanto costume assim de comprar em livraria, mas não sei, eu acho que a gente também, né, dentro das nossas possibilidades, assim, quem pode, né, quem consegue, fazer de vez em quando, né, uma compra num livro físico, numa livraria física, é uma forma de, né, ajudar as livrarias a se manterem existindo. E eu amo livrarias, eu amo visitar livrarias e já trabalhei em livraria, então tem muita gente que está por trás também, né, desse nosso consumo de livros em livrarias físicas, muita gente que trabalha, né, então eu acho que é legal, assim, se a gente, né, dentro das nossas possibilidades, é claro, não tô falando que você vai gastar todo o seu salário numa livraria ou gastar o que você não tem numa livraria, não é isso. Mas se estiver dentro da sua possibilidade, você comprar um livro a cada, sei lá, 1, 2 meses, 3 meses que seja, já é alguma coisa, né? Já é algum incentivo. Enfim, comprei esses 2 livros, depois eu mostro pra vocês um pouco, né, em outro vídeo, com mais detalhes, o que vai ser. Vocês vão entender aí melhor no próximo vídeo. Mas, ó, terminei aqui o Perfeição Desfeita. Acho que da última vez que eu conversei com vocês faltavam umas 60 páginas pra eu terminar, daí eu sentei assim e li de uma vez, e é um livro bem rápido, assim, bem ágil, fluido, e ele não é grande, né, ele tem 160 páginas, então eu tinha lido 100, faltava umas 60, né, e enfim, concluí. É um livro que mais pro final da história ele vai ter um teor um pouco mais triste e um teor também um pouco mais sério, vamos dizer assim, com relação a essa questão desse médico que eu comentei com vocês, que vai acontecer aqui lá pela metade da história. A gente vai ter a presença de um médico que vai ter uma importância na vida dessas personagens, e a gente vai entender mais pro final da história qual que é, assim, a dimensão dessa importância na vida dessas personagens, sabe? É algo que é bem maior do que eu tava imaginando, eu não suspeitava, né, não cheguei a suspeitar que teríamos algo nesse sentido, que acontece, é óbvio que eu não vou falar porque vocês vão precisar ler pra saber o que é. Eu gostei muito, né, da forma como o autor conectou esses elementos, né, o elemento do médico com essa família e também com essa coisa, né, maior do que eles ali, que a gente descobre mais no final da história. Como eu falei, tem um teor mais triste porque vão acontecer certas coisas que são, né, mais tristes mesmo, mas também ao mesmo tempo acontecem coisas mais impactantes, mais sérias, né. O desfecho do livro é bem chocante, ele é bem profundo, e eu preciso também dar aqui o alerta, né, de que esse é um livro que ele vai ter gatilho, né, ou seja, ele possui um conteúdo que é sim gatilho, né, que pode ser gatilho para pessoas sensíveis a assuntos como automutilação e suicídio também. Então, se você for ler, leia com cautela. E terminei o livro achando a história muito envolvente, muito ágil, bem interessante também a forma como o autor construiu a história. Acho a escrita dele muito bonita, em alguns momentos bem poética, sabe? Em alguns pontos, principalmente quando essa narradora tá refletindo, né, sobre não só a vida dessas personagens, mas sobre sua própria existência. A gente tem esse teor de, sabe, uma escrita mais poética. E, enfim, achei bem legal a forma como o autor escreve, como ele transmite os sentimentos dos personagens, e achei que ele conseguiu trazer isso pra dentro da história, né, toda essa beleza de escrita de uma forma bem natural, vamos dizer assim. Só que em contrapartida, em alguns pontos, eu senti que essa beleza da escrita dele entrou em conflito direto com aquilo que eu falei antes da revisão da história, né? Nem tanto da história, mas do texto como um todo, sabe? Se ele tivesse passado por uma revisão assim mais minuciosa, sabe, mais detalhadinha, eu acho que esse livro ficaria sem nada a alterar, assim, ficaria realmente impecável. Ainda assim é uma história muito envolvente, como eu falei, né, uma história que vai trazer reflexões sobre alguns assuntos, que vai trazer alguns temas mais sérios, mais pesados, como eu comentei com vocês antes, e acho que foi uma ótima leitura, foi uma experiência muito gratificante. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês adquirirem o livro, ele tá disponível na Amazon, e se eu me lembro bem, tá agora pro mês de janeiro tá previsto entrar a versão em e-book. Então fiquem de olho, acompanhem, coloquem aí na sua wishlist se você ficou interessado pela história, pra você poder acompanhar, inclusive, né, a versão digital desse livro aqui, que, gente, a capa achei muito bonita. A folha dele tem uma diagramação bem espessa, inclusive é o que deixa o livro mais grossinho, né, porque ele tem 160 páginas só. Mas enfim, gente, deixo aqui a recomendação, vou deixar também aqui na descrição as redes sociais do autor pra vocês acompanharem o trabalho dele também pelo Instagram, beleza? E aí, vlog, tô de volta, tá caindo uma chuva. Vou até fechar um pouco aqui a janela pra não entrar chuva em casa. Mas do nada, assim, caiu uma chuva, eu tava bem ensaiando dar uma ida no mercado, porque tem umas coisas que já não tenho mais em casa, mas do nada começou a cair uma chuva, eu falei, vou depois, não tem problema, depois que parar a chuva eu vou. Mas agora são 3h30 da tarde, tá começando a me dar uma fominha de café da tarde, e eu tô maquiada aqui porque eu tava gravando uns vídeos, né,
acabei de gravar, na verdade, e pensei, vou fazer um pãozinho, que eu já fiz em outras ocasiões, postei lá no Instagram e eu sempre recebi mensagem de gente pedindo pra eu ensinar como que eu faço esse pãozinho. E, gente, ó, só pra vocês verem, todos os ímãs de geladeira que vem com coisa de livro, eu acabo colando aqui do lado, na minha geladeira. Aqui tem um imã que eu ganhei de presente de uma seguidora muito fofa, que viajou pra Nápoles e ela me trouxe esse imã de geladeira, junto com outras coisas também, inclusive um livro da Helena Ferrante, que eu fiquei passada, mas enfim, deixei aqui do ladinho. Mais um mimo de viagem, né, um souvenir de viagem que eu tenho porque eu recebi de gente que viajou, porque eu mesma ir pra esses lugares nunca aconteceu. Mas vamos lá então, vou fazer o meu pãozinho aqui da tarde e daí eu faço e mostro pra vocês todo o processo. É bem rapidinho e bem tranquilo de fazer. Só que na real, eu acho que eu vou pegar o meu tripé e a câmera, porque eu não vou ter como ficar segurando o celular. Eu tô com o celular na mão agora, né? Eu não vou ter condições de filmar com o celular. Então eu vou botar a câmera no tripé e ela vai ser a minha salvadora aí pra eu filmar, conseguir pelo menos tentar filmar o que eu, né, vou fazer pra vocês. Bom, vamos lá então, gente. Eu começo quebrando um ovo. Eu vou fazer um só, porque eu tô sozinha, então só vou comer só eu. Faço um pouquinho mesmo, então dou essa mexida no ovo até ele ficar todo incorporado. E daí eu vou pra farinha. Eu tô usando farinha de sementes, que é uma farinha que eu trituro as sementes em casa. Eu coloco 3 colheres. Aí você pode usar a farinha também da sua preferência, né, qual você preferir usar. E eu também tô colocando temperos. Aí no caso é páprica, que eu gosto bastante de páprica. E eu também coloco açafrão ou cúrcuma, né, triturado, que eu acho também bem gostoso. E também coloco pimenta calabresa, porque eu gosto muito de mastigar pimenta calabresa. Pra mim é muito gostoso. Então, se você gosta, também coloca. E o sal, né? Lembrando que você pode colocar queijo ralado também nessa receita, que daí, como já vai ter um sal do queijo, talvez você não precise colocar sal. Então, eu misturo tudo muito bem. Depois eu venho com o fermento, coloco ali, né, uma pontinha da colher de fermento. Volto a misturar de novo e daí eu vou com ele pro forno ou pra air fryer. Aqui em casa a gente não tem forno, então eu vou botar na air fryer. E aqui que você precisa ficar de olho também no seu pãozinho. Eu deixo sempre a 180 graus e fico de olho porque, enfim, né, cada forno, cada air fryer vai cozinhar em uma velocidade diferente. Então eu fico sempre de olho, deixo uns 10 minutos mais ou menos, aí eu abro e dou aquele teste do garfo, sabe? Dou uma espetadinha. Então fica de olho quando você colocar a sua no forno na air fryer. Aí ele vai ficar assim, olha, tipo um pãozinho de queijo, mais ou menos, o formato. Mas não exatamente um pãozinho de queijo, sabe? Daí depois eu tiro e eu gosto de comer ele já quentinho, assim, olha, que depois que eu faço ali o corte, olha, vai sair um monte de fumaça, super quentinho. E daí eu gosto também de comer com uma manteiguinha assim, né, que você passa ali quando ele tá quente, chega a manteiga derrete. Sério, gente, é bem gostosinho esse pão. E você pode multiplicar, né, a receita aí pra quantas pessoas você, enfim, você for servir, né? Então vai multiplicando a quantidade de ovos, né, a quantidade de farinha também, e leva para uma assadeira maior, é claro, e assa também na temperatura, aí fica de olho. Aí olha só, ele fica assim depois que você morde, ele fica com essa corzinha por causa dos temperos, no caso, e fica muito gostoso, gente, sério, é muito bom. Eu gosto demais desse pãozinho. Aí, amigos, outro dia, e mais um dia, final da tarde, chuvosa. Hoje eu trabalhei muito, hoje é uma sexta-feira, tá? Eu trabalhei muito, tô até meio assim, sabe, exaurida, porque eu passei a manhã inteira fazendo foto, fazendo coisas assim, sabe, de trabalho mesmo. Agora no computador também tava resolvendo coisas de e-mail, relatório nossa, artezinhas que eu precisava gerar. Então foi um dia bem cheio essa sexta-feira. E agora que eu já tô assim, finalizando aqui o meu dia de trabalho, eu vou também finalizar o vlog aqui junto com vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido estar comigo aqui nesse vídeo. Espero que tenham curtido também a recomendação de leitura. Espero que vocês tenham também curtido aí, né, tudo que eu trouxe ao longo desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você ficou com interesse no livro que eu li, compartilhei com vocês nesse vlog. Comenta também o que você achou da minha dica de receita de pãozinhos, se você já vai colocar em prática. E se fizer, posta lá no Instagram e me marca pra eu poder ver, tá? Era isso então, galera. Eu vou ficando por aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera, por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais.